A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD e diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo,
mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa nossa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos aqui dar início à nossa oração para poder dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Agora vou fazer mais uma oração aqui para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração. Oração de número 5. Oração de número 5, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Senhor que haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chegue a tua paz pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Essas palavras, todas elas vão se cumprir em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, 21 a 26, que é uma classe com promessas da Bíblia Sagrada e que está determinado que são esses quem o Pai procura. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Vamos aqui, hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui dar início ao sorteio. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Número de rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Levítico, contém 27 capítulos. Livro de Levítico, 27 capítulos. Capítulo 14 do livro de Levítico, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Levítico, capítulo 14, contém 57 versículos, que diz assim: leis acerca da lepra, nos versículos 2, 3 e 4. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e ao sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e isopo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos aqui ao rebanho, ao livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Reis, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. 2 Reis, capítulo 18, contém 37 versículos, que diz assim: Senaqueribe invade Judá, nos versículos 18, 19 e 20. E chamaram o rei e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabizaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias. Dizes tu, porém são palavras só de lábios, há conselhos e poder para a guerra, em quem, pois agora confias que contra mim te rebelas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças te dou, Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Naum, contém 3 capítulos. O livro de Naum contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Naum, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Vamos aqui, Naum,
capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: a vingança de Deus contra os seus inimigos. Nos versículos 1, 2 e 3. Profecia contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Filipenses, 4 capítulos. O livro de Filipenses contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Filipenses, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Filipenses, capítulo 2, contém 30 versículos, que diz assim: a recomendação de Epafrodito. Diz assim nos versículos 25, 26 e 27. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 4 do livro de Miqueias, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Vamos aqui, Miqueias. Capítulo 4 contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre a glória da nação restaurada, nos versículos 5, 6 e 7. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe. Uma nação poderosa, o Senhor reinará sobre eles, no monte Sião, desde agora e para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD, e eu me chamo Eduardo. Saiu agora o rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 13 do livro de 2 Samuel, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. 2 Samuel, capítulo 13. Contém 39 versículos,
que diz assim, fala sobre a fuga de Abisalão. Nos versículos 37, 38 e 39 diz assim: Assim Abisalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesso, e Davi lamentava por seu filho todos aqueles dias. Assim Abisalão fugiu e foi para Gesso. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Abisalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Vamos aqui à denúncia de número 41. Denúncia de número 41. Que diz assim: atenção, todas as vezes que na Bíblia Sagrada estão escritas as palavras muito, ou cheio, ou tanto, é mais de um ou uma, e você ajuntando os melhores líderes gerais contigo, você vai ter muita fé, muita paz, muita força, muita alegria, muita graça, muita conquista, muita cura, muita libertação, muita proteção, muita ação e até a vida eterna livre. E atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, porque os livros citados foram anulados, você vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. Lembre-se que o nosso Senhor Deus disse para que o ser humano não ande só, é necessário que no mínimo andem 2 juntos. Veja em Mateus 18, 18 a 20 e Lucas 10, do 1 ao 3. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 4ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. A oração de número 16. Que diz assim: Glorioso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa residência, em todos os setores dessa empresa e desse comércio e desse veículo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio 2 rebanhos, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Assim, toda live você vai estar recebendo uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E assim, aumentar a sua fé. Vocês podem examinar o livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 17, que está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar.
Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar, vão estar aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Capítulo 38 do livro de Isaías para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Isaías, capítulo 38, contém 22 versículos, que diz assim: a doença e a cura de Ezequias. Nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimos. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo 4 do livro de Esther. Vamos aqui no capítulo 4 do livro de Esther. Capítulo 4 contém 17 versículos, que diz assim: Mardoqueu apela a Esther, nos versículos 3, 4 e 5. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhes o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhes ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 24 do livro de Êxodo. Capítulo 24 do livro de Êxodo. Vamos aqui, Êxodo, capítulo 24. Contém 18 versículos, que diz assim: Moisés no monte Sinai, nos versículos 2, 3 e 4. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, 31 capítulos.
capítulo 31 do livro de Provérbios para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 meditarem. Vamos aqui, Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31 contém 31 versículos, que diz assim, fala sobre a mulher virtuosa. Nos versículos 22, 23 e 24. Nem faz para si cobertas de tapeçaria, a sua veste é de linho fino e púrpura. Não conhece o seu marido nas portas quando se assenta com os anciões da terra. Sameque faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Hebreus, contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, capítulo 12. Para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Hebreus, capítulo 12. Contém 29 versículos, que diz assim, exortação em permanecer na fé e na santificação, nos versículos 6, 7 e 8. Porque o Senhor corrige o que o ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, contém 18 versículos, que diz assim, exortações à santificação, nos versículos 2, 3 e 4. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando mais uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 14. Vamos aqui na denúncia de número 14. Que diz assim, em nossa 14ª denúncia, nós estamos lembrando que há apenas 3 seres na Bíblia Sagrada que podem nos titular com algo e que nós devemos adotar os títulos que eles nos deram para nós nos apresentarmos ou para sermos identificados como filhos do Senhor Deus. E esses 3 seres são o Senhor Deus, o Senhor Jesus o Cristo e o Espírito Santo. E também há uma 4ª classe de seres, que são os profetas, são os apóstolos, perdão. E há uma 4ª classe de seres, que são os apóstolos do Senhor Jesus, que criaram títulos para os cargos dos trabalhadores nas obras do Senhor Jesus.
prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a nossa afirmação está errada e você vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 9. Sai desse local de trabalho, sai desse veículo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentalize aí um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. E lembrando que em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no livro, no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estará falando ao seu coração. Saiu o livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, 21 capítulos. Capítulo 8 do livro de Juízes. Vamos aqui, Juízes, capítulo 8. Capítulo 8 contém 35 versículos, que diz assim: Gideão recusa governar. Nos versículos 23, 24 e 25. Porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinha pendentes de ouro, porquanto era ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Saiu o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 9 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 9 do livro de 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no capítulo 9. Contém 15 versículos, que diz assim: estímulos à fidelidade. Nos versículos 6, 7 e 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Contém 25 versículos, que diz assim: exortação à santidade. Nos versículos 14, 15 e 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver,
porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Vamos aqui no capítulo 1 do livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sofonias, capítulo 1, contém 18 versículos que fala sobre os castigos de Judá. Nos versículos 2, 3 e 4. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, os que causam tropeços, juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, 1 capítulo. Livro de Judas, 1 capítulo. Judas, 1 capítulo, contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos. Nos versículos 17, 18 e 19, diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus, 28 capítulos. Capítulo 24 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 24, contém 51 versículos, que diz assim: ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Nos versículos 39, 40 e 41. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um, e deixando o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 10. Vamos aqui na oração de número 10, que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E haja agora o sangue do nosso Senhor Jesus. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de escolher o número aí de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de Apocalipse, contém 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Contém 19 versículos, que fala sobre a sétima trombeta, nos versículos 15, 16 e 17. O sétimo anjo tocou a sua trombeta
e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e o adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças te dou, Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 30 do livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 30. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 31 versículos, que diz assim: Davi guerreia contra os amalequitas. Nos versículos 8, 9 e 10. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde passaram os que ficaram atrás. E Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo. Vamos aqui no livro de 2 João, contém apenas um capítulo. Contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 7, 8 e 9. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, contém 22 versículos, que diz assim: falsos mestres e falsas doutrinas, no versículo 4, 5 e 6. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinza, e pondo-as, para exemplo, os que viessem impiamente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ruth. Vamos aqui no capítulo 1 do livro de Ruth. Contém 22 versículos, que diz assim: Noemi, fala sobre Noemi e suas noras. Nos versículos 15, 16 e 17, diz assim: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, pois a tua cunhada.
após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me enche para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, o último livro a ser sorteado, 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 6 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 6 contém 42 versículos, que diz assim: a oração de Salomão, nos versículos 12, 13 e 14, diz assim: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. Então pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos para o céu e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo que eu sorteei, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: a revelação das denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 6. A denúncia de número 6 diz assim, vamos aqui. Em nossa denúncia de número 6, envolve as 100 mensagens do Avivamento no Brasil, que estão disponíveis em nossos 4 canais, @milhaofertadim, @as_sem-ovelhas, @a igrejas e os dons e @avivamento 24AD. Dessas 100 mensagens, nós vamos sortear 20 delas para te examinar. E se você não estiver adulterando nenhuma dessas 20 mensagens, porque todas as mensagens são 100% as Escrituras Sagradas do Senhor Deus, você vai receber um prêmio de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24 para você receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade,
proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Caso você não entenda a revelação do Senhor Deus para a sua vida, você pode assistir a nossa live do nosso canal, @milhaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, 18 horas e 48 minutos no horário de Brasília. E faça suas perguntas do porquê, para quê e como. Lá que estaremos respondendo e tirando todas as suas dúvidas. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, escolhendo o número de 1 a 24, para agora o Espírito Santo te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado final é o Senhor. Vamos aqui. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 14. Se você escolheu o número 22, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 4. Número 10, Naum, capítulo 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. Número 16, Miqueias, capítulo 4. Número 1, 2 Samuel, capítulo 13. Número 20, Isaías, capítulo 38. Número 23, Esther, capítulo 4. Número 18, Êxodo, capítulo 24. Número 15, Provérbios, capítulo 31. Número 17, Hebreus, capítulo 12. Número 11, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 19, Juízes, capítulo 8. Número 8, 2 Coríntios, capítulo 9. Número 12, 1 Pedro, capítulo 1. Número 21, Sofonias, capítulo 1. Número 24, Judas, capítulo 1. Número 14, Mateus, capítulo 24. Número 5, Apocalipse, capítulo 11. Número 7, 1 Samuel, capítulo 30. Número 9, 2 João, capítulo 1. Número 6, 2 Pedro, capítulo 2. Número 13, Ruth, capítulo 1. E número 3, 2 Crônicas, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando nossas mensagens, nossa live, que são 100% as Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem adulterar e sem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas, somente conforme está escrito em João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu interior. Então vamos aqui às nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida.
e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e de outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado, país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus pela presença dele e agradeço também a presença de cada um de vocês que o Espírito Santo trouxe vocês para poderes ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E caso vocês queiram receber orações todos os dias, se inscreva no nosso canal ou nos siga, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo. Pois nossos inscritos recebem orações todos os dias de madrugada do nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07, de segunda a sexta. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.